Olá, hoje eu vou apresentar para aqueles que ainda não conhecem uma passagem bastante importante dos textos bíblicos. Trata-se da expulsão dos demônios que estavam atormentando um gentio, isto é, um pagão, um não-hebreu. Expulsão essa que foi conduzida por Jesus Cristo na região de Guedara, do outro lado do mar da Galileia. Este episódio é extremamente importante. Justamente por isso, ele pode ser encontrado em 3 dos 4 evangelhos escritos pelos discípulos de Jesus. Lucas 8:26 ao 39, Mateus 8, 28 ao 34 e Marcos 5, 1 ao 20. Os evangelhos, como sabemos, são os livros que narram diretamente a trajetória de Cristo, muitas vezes trazendo as suas próprias palavras em parábolas ou ensinamentos. Mesmo que estes 4 livros sejam um testemunho direto da passagem do Filho de Deus pelo mundo e tenham sido escritos através da inspiração do Espírito Santo, assim como todos os outros, eles são frutos das diferenças de perspectiva, personalidade e conhecimento dos evangelistas. Por isso, não são iguais. Isto é bastante frutífero se pararmos para pensar, pois só assim podemos ter acesso a mais elementos sobre a história de Jesus e do plano da salvação de Deus para a humanidade. No entanto, quando encontramos pontos em comum entre os textos, significa que algo muito importante está sendo narrado. Concorda? Parece que Deus, através de seu Espírito Santo, quer nos alertar para algo que realmente merece nossa atenção. É exatamente disso que se trata nosso tema de hoje. Por isso, abra seu coração e fique comigo para que possamos aprender um pouco mais sobre os mistérios de Deus para nossas vidas. Para os propósitos do nosso vídeo de hoje, vamos utilizar principalmente a passagem narrada por Marcos, que, como eu disse, encontra-se no capítulo 5, entre os versículos 1 e 20. Essa escolha se deve ao fato de que o tom empregado por Marcos durante seu livro parece enfatizar justamente as principais características que Jesus quis nos ensinar através desta passagem. Como comentamos, cada um dos evangelistas tem suas qualidades, suas particularidades. Lucas, por exemplo, é conhecido por enfatizar a face misericordiosa de Deus, apresentando os milagres e a caridade como verdadeiras manifestações do amor divino. João também é afamado por conduzir seus escritos através do amor, além de inserir elementos simbólicos e metafóricos. Não é à toa que lhe é atribuída a autoria do livro de Apocalipse. Mateus, geralmente, é visto como aquele que enfatiza os ensinamentos de Jesus, aprofundando-se no fato de que o caminho para a vida só é possível se tomarmos o Cristo como verdadeiro mestre e segui-lo. Já o Evangelho de Marcos é conhecido como querigmático. Você já ouviu essa expressão? Ela significa o primeiro anúncio, a proclamação da boa nova. Isso se dá pela ênfase que o evangelista confere ao papel de Jesus como mensageiro, verdadeiro Filho de Deus enviado ao mundo para nos salvar. Assim, o fio condutor da narrativa produzida por Marcos mostra claramente as ações missionárias empreendidas por Jesus Cristo. Elas começam pela casa, passam pelos templos e sinagogas, vão para o mar, o deserto, a região dos pagãos, isto é, aqueles que não professavam a fé judaica, até chegar em Jerusalém, onde serão cumpridas as profecias do Filho do Homem, a saber, o sacrifício para nossa salvação. O trecho que iremos analisar hoje encontra-se exatamente nessa transição do anúncio da palavra na região da Galileia e a partida para a terra dos gentios, que fica do outro lado do mar. Pouco antes da partida, que se encontra ao final do capítulo 4, Jesus
ensinava para seus discípulos através de uma parábola bastante popular, a do grão de mostarda. Segundo ele, o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes da terra. No entanto, quando é semeada e cuidada, cresce em uma grande planta com inúmeros ramos que produz sombra e abrigo para quem precisa. Muito bonito, não é? Jesus usava estratégias como essa para que todos pudessem compreender seus ensinamentos. Assim, eles saberiam que o reino de Deus é pequeno, simples, não porque é inferior, mas porque cabe no coração de um homem e é preciso pouco para cultivá-lo, apenas a fé e o verdadeiro amor a Deus. Com isso em mente, eles partem para a próxima missão. Havia uma multidão que acompanhava Cristo e seus discípulos, mas eles os deixaram momentaneamente para que pudessem alcançar outras almas que ainda não tinham acessado os conhecimentos provenientes do Filho de Deus. No final da tarde, Jesus pede para que preparem a barca e eles partem para a nova jornada. Contudo, no meio da travessia, a embarcação é assolada por uma tempestade. Os ventos fortes e o mar agitado ameaçavam tombar o barco, mas Jesus estava dormindo. Seus seguidores ficaram assustados e o acordaram, perguntando-lhe se ia permitir que morressem ali mesmo. Como tudo que Cristo faz tem um propósito, ele os advertiu, questionando se até aquele momento, depois de todas as maravilhas que viram, ainda não tinham fé. Logo em seguida, ordenou aos ventos e ao mar que se acalmassem, e a paz foi restaurada. Todos ficaram admirados ao ver que até mesmo as forças da natureza o obedeciam. Mas isso era apenas o começo da sua prova de poder e santidade. Pouco tempo depois, eles chegaram na região dos Gerasenos, que, como dissemos, estava fora do território dos hebreus. Por isso, eram considerados um povo pagão. Para os israelitas daquela época, pregar sob essas circunstâncias era inadmissível, sobretudo porque sua fé estava intimamente vinculada ao parentesco, à escolha de Deus por seu povo santo. Assim, pregar para os gentios não só era inviável, como também infértil, pois eles jamais seriam considerados eleitos. Mas para Jesus, nada disso fazia sentido. Ele foi enviado justamente como sinal de uma nova e eterna aliança de Deus com toda a humanidade. Agora não haveria mais os escolhidos, mas todos seriam considerados filhos de Deus pelo batismo e seriam salvos pelos méritos de Jesus, que nos redimiu pelo seu sacrifício na cruz. É claro que hoje nós sabemos disso, mas na época esses mistérios ainda não haviam sido revelados. Por isso, em vários momentos, Jesus Cristo não era recebido com tanto entusiasmo. Na verdade, no momento em que chegou a Guedara, a primeira pessoa que foi lhe receber foi justamente aquela que poderia reconhecê-lo naquele lugar, o demônio. Eu sei, parece estranho, mas de uma forma mística e sobrenatural, o ser diabólico foi o único a perceber a presença de Deus, já que para os pagãos, sua história ainda não fazia sentido, pois ainda não haviam se convertido. Em nosso imaginário, as figuras de Deus e do diabo muitas vezes podem ser tomadas como forças antagônicas, representações do bem e do mal, domínios opostos. Tudo isso faz sentido, é claro, a não ser pela proporção. Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas, onipresente, onipotente e onisciente. Por isso, não há nada, nem ninguém que se compare a ele. Nesse sentido, o demônio é apenas uma parte da criação, um ser que, por orgulho, vaidade e inveja,
acabou se afastando do amor de Deus e se tornando a representação de tudo aquilo que é contrário aos princípios divinos. Mas ele não é, e jamais será, comparável à grandeza e ao poder que tem o Criador. Na verdade, a sua própria existência só é possível pela permissão divina. Isso significa que ele ainda é útil aos planos de Deus, só que poderá deixar de existir caso essa seja a vontade do Criador. Uma prova que temos de tudo isso é que, ao sentir a presença de Deus, na pessoa de Jesus, o demônio vai logo ao seu encontro. Mas como assim, Ivan? O demônio simplesmente estava andando por lá? Na verdade, ele estava possuindo um homem. E não apenas um, e sim vários demônios, como veremos adiante. No entanto, ele não vai ao encontro do Cristo para confrontá-lo. Pelo contrário, ao vê-lo, começa a gritar, depois cai diante de seus pés e passa a adorá-lo, dizendo: "Que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço por Deus, não me atormentes", como podemos ver no versículo 7 do capítulo 5 do livro de Marcos. Impressionante, não acha? Este homem que estava possuído vivia em um cemitério, entre os túmulos. As pessoas da região, apesar de não compartilharem da mesma fé, sabiam que ele era hospedeiro de espíritos malignos. Por isso, muitas vezes, tentaram amarrá-lo com algemas e correntes, mas ele possuía uma força sobre-humana e sempre conseguia se desvencilhar das amarras, rompendo e arrebentando os objetos de metal. Além disso, diziam que ele se portava como um animal, não se comunicava com palavras, não vestia roupas, estava sempre no cemitério ou no deserto, se alimentava de forma grotesca e frequentemente se feria e se maltratava com pedras ou outras coisas que encontrasse pelo caminho. E não era para menos. Como comentamos, ele estava sendo usado, possuído, não apenas por um, mas por diversos demônios. Depois que o homem se prostrou diante do Cristo e passou a adorá-lo, Jesus lhe perguntou qual era o seu nome. E ele respondeu: "Legião, porque somos muitos." Apesar dos pedidos de clemência e misericórdia, Jesus ordenou que saíssem daquele corpo e deixassem o homem em paz. Sem alternativa a não ser obedecê-lo, eles fizeram então um último pedido. Havia ali perto uma manada de porcos que pastava na montanha. A legião de demônios pediu para que pudessem possuí-los, e assim que lhes fora consentido, deixaram o rapaz, se apossaram dos animais e se atiraram da montanha para se afogar no mar. Esta talvez seja a parte mais complexa dessa história, que deixa os fiéis confusos com os propósitos de Deus e com as escolhas de Cristo. Mas antes de nos debruçar sobre ela, vamos continuar com os acontecimentos dessa passagem, para depois analisar tudo, munidos com mais elementos. Tudo bem? Depois que os porcos foram lançados ao mar, os homens que eram responsáveis por eles foram à cidade e aos campos para contar o que havia acontecido. Quando a multidão chegou ao local onde Jesus estava, encontraram o rapaz que estava possuído, sentado aos seus pés, vestido e conversando normalmente, depois de ter recobrado o juízo. Contudo, a reação da multidão foi ainda mais surpreendente do que o que aconteceu com os animais. Ao invés de se alegrarem e glorificarem a Deus pelo milagre, eles ficaram assustados, temendo a Jesus e seu poder, e suplicaram para que ele fosse embora dali. Dá para imaginar? Ter diante de si o seu Salvador e pedir para que ele vá embora? Bom, talvez isto não esteja tão distante assim da nossa realidade. O que você acha? Cristo, apesar de ser todo-poderoso, a própria personificação de Deus, não obriga ninguém a nada. Por isso, respeitou a vontade da multidão e se preparou para partir. Porém, quando estava entrando na barca,
O homem que tinha sido endemoniado pediu para ficar com ele, segui-lo, como faziam os discípulos. Mas Jesus não consentiu. Disse para que ele fosse para casa, para junto de sua família, e anunciasse para eles e para quem mais quisesse ouvir que havia sido salvo pela misericórdia divina. Ele assim o fez. Retornou e passou a pregar, e muitos ficaram admirados com seu testemunho. Agora vamos retomar os principais pontos para entender melhor esse trecho do Evangelho. Uma das chaves para compreender essa passagem, nós já comentamos. Jesus foi ao encontro dos gentios para lhes anunciar a boa nova, a sua palavra e sabedoria. Isto é um fato corriqueiro na Sagrada Escritura, mas não deve passar despercebido, pois é um elemento fundamental da misericórdia divina e por isso foi tão enfatizado pelo evangelista Marcos. A segunda característica relevante decorre do fato que também já mencionamos, a superioridade de Deus diante do mal. Jesus não só enfrenta, mas dá ordens a toda uma legião de demônios. E mais, eles só podiam agir conforme a sua vontade. Por isso, não tinham escolha em abandonar o corpo do homem possuído. E ainda tiveram que pedir para possuir os porcos que pastavam na região. Os escritos de Marcos dão conta que foram 2.000 animais possuídos. Isso não fica muito claro, mas se fizermos a proporção de um demônio para cada animal, é possível enxergar melhor o tamanho do problema e do poder de Deus. Além disso, o porco, na tradição judaica, tinha o simbolismo de ser um animal sujo, impuro. Por isso, provavelmente, foram eles os escolhidos para este ensinamento, para que fosse mais clara a associação das pessoas na época. Podemos observar que Deus permitiu que os animais fossem possuídos e lançados ao mar, mas nenhum mal pôde ser feito ao homem enquanto estava em sua presença. Mais uma vez, o poder de Jesus é reforçado e fica claro que até mesmo as ações dos demônios precisam de consentimento do Criador para serem levadas a cabo. No entanto, muitas pessoas que estavam nessa ocasião, e até mesmo aqueles que leem esta passagem nos dias de hoje, preocupam-se mais com o prejuízo material de quem era dono dos porcos do que com o milagre do exorcismo que libertou um homem de ser atormentado por milhares de demônios. Isso deveria fazer com que repensássemos nossas prioridades. O próximo fato importante é o medo que os gentios sentiram na presença de Jesus. Como podemos conferir no capítulo anterior, quando Cristo estava na barca que foi acometida pela tempestade, seus discípulos temeram por suas vidas e foram advertidos por sua falta de fé. Aqui o medo também está presente, porém, não é provocado pela falta de fé, e sim pelo temor à mudança. Estar na presença de Deus, optar por seus caminhos, abraçar a caminhada da fé, da conversão, é também ter que lidar com as consequências geradas por esta escolha, principalmente em relação às transformações que precisarão ser feitas. Todos os dias, nós temos a oportunidade de estar na presença de Jesus, seja através da oração, das celebrações dos templos, na leitura da Escritura Sagrada, dos atos de caridade, enfim. Podemos sempre optar por estar com Deus, mas muitas vezes preferimos não fazer por medo. Já experienciou algo desse tipo? E como dissemos lá atrás, nosso Pai Celestial sempre irá respeitar nossa vontade. Nunca irá nos obrigar a nada, mas cabe também a nós lidar com os efeitos de sua falta em nossas vidas. Por fim, o homem que foi libertado pede encarecidamente que possa voltar com Jesus, estar sempre em sua presença, mas tem seu pedido negado. Quantas vezes?
Oramos e nos frustramos por não ter nossos pedidos atendidos, não é? No entanto, não devemos enxergar a Deus como um gênio da lâmpada, que sempre estará a postos para satisfazer nossos pedidos. Ele sempre acolherá nossos anseios, mas somente permitirá que aconteça em nossas vidas aquilo que seja da sua vontade, que faça sentido para a nossa missão aqui na Terra. Para o gentio que foi curado na passagem de hoje, a missão era voltar para a sua família e espalhar a palavra através do seu testemunho. E para você? Já pensou sobre isso? Pense. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.